Boa noite a todos, população jarinoense, internautas, família da nossa querida Maria. Como é bom falar de você, Maria. Como é gostoso lembrar, e todo ano, ir na Sexta-feira Santa e te ouvir cantando sem microfone, né? Você ainda canta sem microfone, né, Maria? Mais ou menos, né? Às vezes, quando dá para cantar, né? Mas veja bem, você é um patrimônio histórico, cultural da nossa cidade. Todas as pessoas lembram da nossa querida Verônica. Você é consagrada como a Verônica jarinoense. E a gente espera ansiosamente para que chegue o momento do seu canto. É um canto, vamos falar assim, é um lamento, né, da Verônica diante de Jesus morto. E você interpreta assim com uma elegância, com uma naturalidade que emociona. A gente vê quando é criança, quando é jovem, depois a gente vai ver agora, vai te ouvir, Maria, e é a mesma emoção. Obrigada por você fazer parte de tudo isso, obrigada por você proporcionar essa alegria para nós jarinoenses. E faço aí um pedido a vocês da cultura, conversem com a Maria, deem aí uma oportunidade para a Maria apresentar esse trabalho dela aí, que é maravilhoso, um trabalho simples, mas é um trabalho que vem de mais de 40 anos, não é, Maria? Eu posso deixar aqui, simplesmente, meus parabéns. Essa é uma homenagem muito singela, mas você merece muito mais do que isso. Obrigada, família, por ter comparecido. Boa noite, mais uma vez, né? Verificada a constitucionalidade deste projeto, peço aí o voto dos meus pares, dos meus colegas de casa aqui. Nós vivenciamos algumas situações nos últimos dias aí que nos fizeram pensar, né, na importância, na segurança dessas câmeras dentro do ambiente escolar. Falar que a gente vai proibir uma pessoa que não tem caráter de fazer um ato desses numa escola ou no espaço público, não. Mas nós vamos coibir, nós vamos poder verificar, não é, doutor? A entrada dessas pessoas. Nós tivemos fato, a gente não pode simplesmente falar em fake news. A parede da escola foi pichada, certo? Foi, isso existiu, isso é um fato. Tenha sido por criança, isso aí cabe à delegacia, ao delegado, aos policiais, né, investigarem. Agora, houve essa ameaça, e a gente, dentro da escola, acredito que o professor Alessandro, lá em Itatiba, deve ter sofrido também restícios do que ocorreu aqui a semana passada, né, professor? Nós, dentro da escola, foi um pânico geral nessa última sexta-feira. Então, as câmeras vão proibir isso? Não vão, mas vão deixar as pessoas que têm essa má intenção um pouco mais temerosas. A gente vê isso dentro da escola. Haja vista a importância desse projeto. Então, eu peço que os pares aí reflitam e votem a favor desse projeto de muita importância, que vai deixar as mães com uma tranquilidade maior. Obrigada. Bem lembrado, vereador Everton, relacionado a colocar esse cardápio, né, mais próximo à comunidade, aos pais, e fazer uma ressalva também, né? Nós não podemos deixar de entender que existem safras, principalmente de agricultura familiar. Então, em alguns momentos, o cardápio também é alterado para a questão de... Eu vejo isso dentro da escola. Se eu estou com uma fruta que está madura, naquele dia o cardápio é maçã, por exemplo, mas eu estou com abacaxi muito maduro. Então, as meninas conversam com a direção da escola e trocam a fruta. Então, às vezes, pode haver alguma variedade, tá? De acordo com a safra, principalmente quando a gente fala dos hortifrutis. Mas eu quero deixar aqui meus agradecimentos, meus parabéns sinceros para todas as cozinheiras do município, porque são elas que estão lá alimentando as nossas crianças, né? Crianças que, às vezes, passam o dia todo dentro da escola, e elas fazem com tanto carinho, adaptando ingredientes, com tempero. Eu vivencio isso no dia a dia da escola. E aproveitar e fazer um pedido também aqui ao nosso vice-prefeito. Vamos contratar mais cozinheiras, porque, às vezes, tem falta em algumas escolas. Às vezes, elas não conseguem colocar o cardápio no portão próximo aos pais, adaptar esse cardápio, por conta da defasagem de mão de obra. Então, um pedido que fica aí da vereadora Marlene, tá? Olhem com carinho para isso. E meus parabéns também para as duas pessoas que ficam aí à frente desse setor de merenda, né?
que é a nossa nutricionista Carol, o Flávio Basílio, que ajuda lá com muita competência, porque eles correm de escola em escola, resolvendo todos os problemas, vamos falar assim, fechando todos os elos, tampando todos os buracos que se abrem aí, né? Às vezes falta uma coisa aqui, eles correm, falta uma cozinheira, as pessoas ficam doentes, e essas profissionais trabalham muito, trabalham pesado, o salário não é um salário muito gratificante. Então, agradeço a esses 2 profissionais aí que estão à frente da merenda escolar do município. E a todas as cozinheiras. Obrigada. Para explicar um pouquinho esse requerimento, a gente tem que fazer aqui, explicar algumas leis. Primeira delas é a Lei Complementar 209, de 18 de novembro de 2021, aprovada aqui nesta Câmara. Ela entrou em vigência a partir desta data. Ela dispõe sobre as funções do suporte do quadro do magistério. Ótimo. Após isso, nesta lei, o último parágrafo dizia que a prefeitura, né, o executivo, tinha 90 dias, parágrafo único, lá no finalzinho, a partir da lei entrar em vigência, para fazer o processo seletivo, para admitir essa classe de suporte. Coordenador, supervisor, diretor de escola, vice-diretor. Em 16 de 2 de 2023, veio uma lei complementar 214, que aumentava o exercício. Então, o processo seletivo teria que acontecer neste ano, de 2000, que é o ano base, o ano letivo base, para que essas pessoas fossem designadas a partir do início do próximo ano letivo, não atrapalhando a atribuição de aula. Esse projeto aqui, 214, eu fui favorável, se estender um tempo maior para elaborar o processo seletivo. Mas por que nós fizemos esse requerimento? As diretoras, as supervisoras, todos esses cargos foram destituídos, porque os cargos entraram em extinção. Eles foram extintos, doutor, lá quando essa lei complementar foi publicada. Então, os cargos de diretor foram todos extintos, pressupondo que os novos seriam admitidos por processo seletivo. Ponto. Processo seletivo que eu fui contra aqui. Aquela empresa, quando ela veio aqui para fazer toda essa edição de leis, eu fui contra processo seletivo. Haja vista que tem uma ação direta de inconstitucionalidade sobre isso. Essa lei foi declarada pelo Ministério Público inconstitucional, porque não se faz processo seletivo para cargos da educação. Tem que ser concurso público. Enfim, isto aí a prefeitura já está respondendo, a empresa também. Qual é o questionamento? Essas diretoras, todas essas pessoas que estavam designadas lá pela lei anterior, que foi extinta, a partir de 18 de novembro, os cargos foram extintos, salvo engano, é o anexo 1 desta lei 2009, extinção de cargos. Elas foram destituídas desses cargos agora em fevereiro, salvo engano, dia 18, porque deu os 90 dias. E a minha pergunta: o processo seletivo foi prorrogado por 1 ano. Essas pessoas continuam com o carimbo de diretora de escola, com o carimbo de supervisora de ensino. Mas quem são elas? Na folha de pagamento, elas recebem como professor. Professor 1, e tem uma função de suporte. A gente só quer saber qual é o cargo dessas pessoas, porque elas têm responsabilidade à frente de uma escola, à frente de uma secretaria. Tá certo? A gente fala também, nesta lei 214, se fala aqui no final dela, que seria, vou até ler para vocês o parágrafo 3º, se admitirá a designação provisória para as atuais funções de suporte, as quais permanecerão válidas em caráter precário até o final do ano letivo de 2022. O que me preocupa não houve processo seletivo, houve apenas a prorrogação do período. E as pessoas continuam carimbando lá, assinando documentos como diretor de escola. O doutor sabe bem isso, que isso aí pode ser, a gente responde perante FDE, PDDE e todo mundo lá como diretora de escola. Mas o cargo foi extinto.
O processo seletivo não aconteceu. Nós estamos pedindo, pelo menos, as portarias de designação dessas pessoas. É isso que nós estamos pedindo no nosso requerimento. Tá? Porque a gente bem sabe que, se eu vou lá carimbo como diretor de escola e eu não sou diretor de escola, eu posso responder por falsidade ideológica. Tá? Então, algumas diretoras me procuraram, estão temerosas e preocupadas com isso. E eu peço encarecidamente ao pessoal da educação, secretária adjunta, quando elas levarem essas dúvidas para vocês, respondam. Procuram o jurídico da prefeitura e respondam. Não deixem essas pessoas na dúvida. Esse é o motivo do nosso requerimento. Muito obrigada.